Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e você está aqui no canal Fotografia para Iniciantes. E no vídeo de hoje, um assunto que surgiu quando eu assisti o terceiro episódio do reality show de fotografia, Arte na Fotografia, em que o tema era nu artístico. Só que me surgiu a dúvida, qual seria a diferença para uma fotografia sensual, para uma fotografia erótica e uma fotografia pornográfica? Você sabe a diferença? Não? Então hoje é hora de descobrir. Mas antes, roda a vinheta. Vamos começar com os conceitos do nosso amigo pai dos burros, o famoso dicionário. O dicionário sobre sensual, ele diz o seguinte: sensual está relativo aos sentidos, ou aos órgãos dos sentidos, relativo ao amor carnal, que desperta desejos sexuais, que excita a sensualidade, é lúbrico, lascivo, voluptuoso. Que bonito, hein? Bom, vamos à definição do erótico. Segundo o dicionário, erótico é o que provoca amor ou desejo sexual. Pelo latim, é a paixão ou o desejo intenso. E agora está faltando a pornografia. Vamos entender o que o dicionário fala sobre a pornografia. Característica do que fere o pudor, numa publicação, num filme, etc. Está relacionado à obscenidade, indecência, também está relacionado a qualquer coisa feita no intuito de explorar o sexo tratado de maneira chula. Bom, isso tudo na fotografia. Como é que fica? Vamos por partes, começando com sensual. A fotografia sensual é o que melhor se encaixa realmente no mundo da fotografia, já que sensual está relacionado a sentido e fotografia é sentido. A ideia da fotografia sensual é instigar, induzir, mas não revelar. O modelo vai utilizar uma roupa provocante, um decote, um detalhe que instigue o espectador a imaginar o que aconteceria dali em diante. Em resumo, nada pode ficar claro nesse tipo de fotografia. Ou seja, não mostre pepecas, não mostre pipis, não mostre popôs, não mostre peitolas. Por exemplo, um desfoque, uma silhueta, nesse caso, nesse tipo de fotografia, vai ser muito bem aceito. O uso correto da sombra vai ser essencial e é muito comum a fotografia sensual ser utilizada comercialmente. Ela pode ser utilizada numa propaganda de lingerie, numa nova linha de cuecas, pode ser até utilizado em comerciais de cerveja, mas a equipe responsável por fazer esse tipo de fotografia, esse tipo de produção, tem que tomar um cuidado colossal, porque um menor deslize que seja, passa rapidamente do sensual para o erótico, beirando o pornográfico, chegando ao nível mais baixo, que é a vulgaridade desenfreada. E a fotografia erótica? Vamos saber. O melhor exemplo que eu posso dar aqui de fotografia erótica é a revista Playboy, ou o que sobrou dela. J.R. Duran é um fotógrafo que trabalhou por muitos e muito tempo, fez muitas capas, fez muitos ensaios para Playboy. Ele conseguia construir uma fórmula de sensual e erótico. Ele traçava uma linha tênue que grande parte dos ensaios dele ficava fenomenal. E o que eu gosto de J.R. Duran é a forma com que ele usa bem as sombras. Tanto que teve uma entrevista em que ele mencionou que um bom olhar fotográfico não é nada sem um fotômetro, se torna um grande borrão. Só que a gente também não pode esquecer que a Playboy não é perfeita. Ela também já fez alguns tipos de ensaio que passou longe do sensual e passou muito longe do erótico. Mas um exemplo cinematográfico que eu posso citar é o filme 50 Tons de Cinza. Ele tem um conteúdo erótico, mas o que é o erótico? O erótico, ele vai ter o sexo. Sim, vai ter. Só que é o sexo junto com alguma história. Um romance, uma história de amor. E esse filme ele já foi inspirado no livro 50 Tons de Cinza, que também tem o mesmo teor de erotismo. É o erotismo junto com uma história de amor. Porque se não tivesse essa história de amor, fosse só pelas cenas de sexo, aí deixaria de ser erotismo. Ia ser um filme apenas pornográfico. Ia ser um filme com o único intuito de Mas já que o assunto é pornô, vamos falar do pornô. Aqui nesse caso, impera é o sexo. Impera é a full. É aquilo naquilo, meu pipi no seu popô no meu pipi. Todos os orifícios nesse tipo de fotografia serão muito bem utilizados. E em alguns casos não vai haver preocupação nenhuma com enquadramento, iluminação, fotometria, nada disso.
Tanto que existe até uma tendência disso ser utilizado mais e mais, porque é aquilo, fica aquele clima assim de vídeo vazado no WhatsApp, é o gemidão do Zap. Você caiu já nisso. Mas não podemos esquecer que há aquele nicho da indústria pornográfica que investe pesado a ponto até de contratar diretores de fotografia para fazer as suas produções. Até porque na indústria pornográfica nós já temos aí exemplos de filmes em 4K, filmes em 360, tem filme até com overboard. E é claro, não podemos esquecer que também vai ter aquele tipo de fotografia que vai ter um pouquinho de cada um. Só tem que tomar cuidado que se numa única fotografia você misturar o sensual, o erótico e o pornográfico, tende um deles a chamar mais atenção do que o outro. E a mente humana vai querer tender mais para qual? Mas há um outro tipo de fotografia que não é nem sensual, nem erótico, nem pornográfico. Estou falando do nu artístico. Nesse tipo de fotografia, o nu é apenas mais um dos elementos e artifícios utilizados pelo artista para expressar sua ideia. Então, querida classe, o que nós aprendemos hoje? Que tem vários tipos de fotografia que vão utilizar o nu. Alguns vão utilizar o nu como propósito principal e outros vão utilizar apenas como uma ponte de ligação para a atenção do seu espectador. Saiba muito bem sobre cada um deles para não misturar nos seus projetos aí, hein? E uma dica, conheça bem o seu modelo, seja homem ou mulher. Converse bem com ele, mostre suas intenções, faça um contrato. Mesmo que seja só um ensaio fotográfico de permuta, faça um contrato. Fica muito mais seguro para as duas partes. Porque, infelizmente, nós vivemos num mundo maldoso. E a visão do fotógrafo tarado, infelizmente, impera. Livros como esse aqui, que são vendidos no Amazon, é a prova viva de que as pessoas têm essa imagem do fotógrafo. Em grande parte estão certos. E você, que está querendo um ensaio nu, um ensaio sensual, um ensaio erótico, procura bem quem vai fazer essas fotos. Converse com a pessoa, veja o portfólio da pessoa, converse com pessoas que já foram fotografadas por essa pessoa. Estando as duas partes seguras do que vão fazer, aí sim, vai rolar as melhores fotos do mundo. Meus amigos e minhas amigas, eu vou ficando por aqui. Boas fotos para vocês, boas pesquisas e bons estudos. Eu vou na sombra, vocês vão na paz, que no próximo vídeo tem mais.